abraço a você que nos acompanha pelo podcast Dominus Vobiscum. Com muita alegria que nós chegamos a você com mais um podcast. Quero agradecer a você que nos acompanha com os nossos pequenos diálogos, com essa oportunidade que nós temos de falar da palavra de Deus com você e ajudar muitos católicos que precisam crescer na fé, amadurecer na fé, viver a fé de forma mais plena. No podcast de hoje nós vamos conversar sobre a importância da confissão. Confessar-se é importante. Nós vamos entender um pouco disso. Porque o grande desafio nosso, na verdade, não é nem confessar o pecado. O grande desafio nosso é perder o medo da confissão. Vamos lá? Convido você a pegar a sua Bíblia na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Se você não está com a sua Bíblia agora e pode entrar na internet, o convite é que você acesse o site www.bibliacatólica.com.br. Este site é parceiro antigo do blog Dominus Vobiscum e muitas vezes aqui nós estudamos diariamente a palavra de Deus. Mesmo quando a gente não tem oportunidade de fazer aquele estudo aprimorado, a leitura bíblica que eu faço muitas vezes é pelo site Bíblia Católica, um site bacana, confiável e que eu recomendo. A palavra diz: Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Que coisa bonita! São João nos chama de filhinhos, filhos amados, filhos queridos. E ele se digna a escrever para nós, pedindo que nós não pequemos, que nós lutemos contra o pecado, que nós vivamos uma vida em santidade, que nós possamos dizer não àquilo que desagrada o coração de Deus. Porque o pecado é isso, irmãos. O pecado é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Deus ele não é um Deus furioso, Deus não é um Deus rancoroso, Deus não é um Deus sisudo, taxativo, não. Mas, por outro lado, nós precisamos pensar que existem coisas que desagradam a Deus. E o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Assim como quando a gente ama alguém e a gente faz de tudo para aquela pessoa não se chatear, não se entristecer conosco, Existem coisas que chateiam a pessoa. Por exemplo, tem gente que não gosta que você deixe a toalha molhada no banheiro, que você não põe para secar. Outros não gostam que você deixe a escova de dente fora do lugar, que você deixe a cama desarrumada. Quando a gente ama, a gente faz um esforcinho para fazer aquilo que a pessoa gosta, mesmo que não seja algo tão natural em nós. E o pecado é isso, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Porém, se você pecar, se você der uma na trave, der uma rateada, a palavra diz que nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Ou seja, se você desagradar a Deus em alguma situação, a palavra diz que você tem alguém que vai interceder por você. O que é isso? Interceder. Interceder, meu irmão, é quando alguém, ao invés de você falar, aquela pessoa vai lá e fala por você. Meio como se fosse um advogado, A pessoa intercede. Você falou, não deu resultado. Aí você chega e diz assim: rapaz, fala com aquele fulano lá. Eu tentei pedir perdão para ele não quis de jeito nenhum. Mas eu acho que você falando com seu jeitinho assim e tal, Meio mãe, quando você pede uma coisa ao seu pai diz não. E aí você fala com a sua mãe vai lá com aquele jeitinho, já faz aquele... E consegue que a pessoa ceda. Então, a palavra diz que se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E a palavra também diz que o Senhor nos comprou com seu sangue. O Senhor morreu por nós e pagou os nossos pecados em uma cruz. Portanto, esse Jesus que nós pedimos para ir lá conversar com o Pai, com jeitinho, interceder por nós, olhar por nós, ser mais misericordioso com as nossas escorregadas tão frequentes, é o mesmo que pagou o nosso pecado na cruz. Mas para que nós possamos nos libertar deste pecado, nós precisamos nos aproximar de Jesus e confessar este pecado. O problema é que o próprio Deus, ele designou pessoas para fazer isso.
Ele disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Se tudo que vocês perdoarem na terra, eu vou perdoar no céu. Tudo aquilo que vocês desligarem na terra, eu vou desligar no céu. Esta foi a condição que o Senhor fez para que nós possamos nos libertar dos nossos pecados. O problema é que muitas vezes a gente tem medo de ir no padre, medo de contar os nossos erros, talvez um pouco de orgulho, talvez um pouco de receio de mostrar as nossas fraquezas, talvez o medo de ser condenado por alguém, porque vamos combinar, muita coisa que a gente faz a gente não gostaria que ninguém soubesse, de tão feio que é. Não é nada demais, mas assim, é difícil reconhecer os erros. Porém, o padre não está ali para julgar, para apontar os erros, para olhar para você como uma pessoa pecadora. Até porque ele também é pecador, mas ele recebeu de Deus a graça de perdoar os nossos pecados. Quando o padre perdoa os nossos pecados na terra, Jesus perdoa no céu. Essa é a grande graça que nós temos. Essa é a grande graça que o Senhor nos dá. Talvez você me diga assim: eu não gosto de confessar com um padre. Padre é só um homem como eu, tem os mesmos erros que eu não preciso confessar o meu pecado a um homem, confesso diretamente a Deus. Meu irmão, quando você está dirigindo e um guarda de trânsito manda você parar, você para? Para. E se ele for gordo, você para? Para. E se ele for bêbado, você para? Para. E se ele for baixinho, você para? Para. Por quê? Porque ele tem a autoridade de guarda e a ele cabe exercer aquela autoridade diante de você. Do mesmo jeito o padre ele recebe de Deus a autoridade para perdoar os seus pecados. O padre não está ali para te condenar, mas para olhar para você com misericórdia. O mais importante disso tudo é que cada vez que a gente confessa, a gente vai matando um pouquinho dentro de nós aqueles pecados que já estão enraizados, aqueles pecados que são difíceis de tirar, igual uma erva daninha. Que a erva daninha você não consegue tirar ela de cima, você tem que ir lá na raiz, cavar fundo, tirar a própria raiz, né? Aquela bolsa que fica ali da erva daninha, e que você tirou de cima, ela vai nascer de novo. Só que o perdão ele vai cavando, a confissão ela vai cavando no nosso coração, até que chega um momento em que você se liberta daquele pecado de uma vez por todas. O convite é que, se você pecar, peça a intercessão de Jesus Cristo justo. Vai lá, confessa o seu pecado, porque Jesus já pagou esse pecado na cruz por você. E quando você confessa o pecado e se reconhece pecador e se reconhece misericordioso, você recebe o perdão de Deus. E esse perdão ele vem cheio de graças, ele vem cheio de vitórias, ele vem cheio de libertação. Confessar faz parte do caminho do cristão rumo ao céu. Nós vamos nos confessar muitas vezes durante a nossa vida. Às vezes a gente não percebe, mas cada confissão que nós fazemos, cada vez que nós reconhecemos a nossa miséria, junto ao Deus que é misericordioso e que está ali, através da bênção do sacerdote, nós vamos nos tornando um pouquinho melhores. O podcast de hoje termina por aqui e eu espero você em uma próxima oportunidade. Deus abençoe você e Dominus Vobiscum.